coisa boa, né? Estarmos juntos aqui para cultuar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu voltei essa semana de 10 dias de férias, estava com saudade de vocês, né? Fiquei 2 finais de semana fora aí, fui passear nas praias do Rio de Janeiro com a família, glória a Deus. E foi um tempo muito precioso, muito legal. E, sinceramente, eu senti falta de vocês. Espero que vocês tenham sentido minha falta. Glória a Deus, que bênção. Queridos, eu quero aqui continuar. Na realidade, hoje, nós vamos estar encerrando a série sob pressão que nós começamos no início desse mês. Nós iniciamos essa série. Hoje é a terceira e última parte que nós vamos estar encerrando aqui. Nós vamos estar conversando sobre essas pressões que nós recebemos no nosso dia a dia. Eu quero fazer aqui só uma breve introdução falando sobre essa série foi 3 partes, as 2 primeiras partes, para você ficar inteirado aí. Na primeira parte, nós falamos, por sinal, essa série nós usamos o texto de 1 João, capítulo 5, verso 4, que diz assim: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelho é a nossa fé. É a nossa fé. E esse é o texto da nossa série sob pressão. Mas na primeira parte nós trabalhamos o tema sobrecarregados. Sobrecarregados. E nessa primeira parte nós falamos que existe uma sobrecarga constantemente sobre as nossas vidas. E nessa primeira parte eu deixei muito claro que essa sobrecarga não vem de Deus. Porque lá em Jó, capítulo 34, no verso 23, diz que Deus não sobrecarrega ninguém para depois fazer com que essa sobrecarga leve essa pessoa ao erro, e depois Deus vem como um personagem do mal para corrigir se ele sobrecarregou. Não, Deus não faz isso. Essa sobrecarga não vem de Deus. E também falei de Mateus capítulo 11, justificando isso, que essa sobrecarga não vem de Deus. A proposta, na realidade, é tirar da nossa vida todo tipo de sobrecarga. Lá em Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, esses 2 textos mostram claramente que essa sobrecarga não vem da parte de Deus. Então, nessa primeira parte, nós falamos o que nos sobrecarrega, ou quem nos sobrecarrega. Precisamos entender de onde vem essa sobrecarga. E ali nós falamos um pouco sobre isso. O segundo ponto dessa primeira parte, nós falamos que sobrecarga é essa. E nós falamos um pouco sobre isso. E o terceiro, nós falamos da proposta. A proposta do mundo, que é da onde vem todo tipo de sobrecarga na nossa vida. E a proposta de Deus, que a proposta do mundo está lá em João, capítulo 10, no verso 10, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Essa é a proposta do nosso inimigo, do mundo, que quer tirar a nossa paz. Mas a proposta de Deus é tirar toda a sobrecarga da nossa vida, né? E aí nós fizemos a segunda parte, que eu usei como tema a queda. E foi um pouco inusitado, porque naquela semana, poucos dias atrás, eu tinha pulado de paraquedas, né? E se você olhar a mensagem na internet, eu entro com uma muleta, todo enfaixado, né? Na realidade, era uma pegadinha. E eu, simulando que meu pulo de paraquedas tinha dado tudo errado, eu tinha me quebrado todo. Não, mas, na realidade, era só para chamar a atenção e levar nós a pensar lá no texto de Gênesis, capítulo 3, onde fala da queda do homem. Quando Adão e Eva, eles caem nas armadilhas, nas sugestões do inimigo através daquela serpente. E ali naquela segunda parte nós trabalhamos algumas coisas importantes em relação a essas armadilhas, que foi a sugestão para duvidar da palavra,
que é isso que está sendo investido muito sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, sobre isso o diabo está investindo pesado para que a gente duvide da palavra de Deus, porque se eu duvidar da palavra de Deus, a minha fé ela é perdida, ela é enfraquecida. E lá naquela ocasião nós também falamos sobre a sugestão para desacreditar, porque uma vez que você duvida da palavra de Deus, você acaba desacreditando. Você está duvidando, então você já não acredita que aquilo que está na Bíblia, a palavra de Deus, é verdade. Então você fica desacreditando. E por fim, naquela segunda parte, nós falamos sobre a sugestão, como consequência das duas primeiras, que é a desobediência, fazer aquilo que Deus mandou que não fizéssemos. Então, lá em Gênesis capítulo 3, Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi essa a direção que Deus deu, a palavra de Deus liberada para o homem. Não comam. E o que aconteceu? Você sabe da história. A serpente veio e deu todas essas sugestões aí, e tanto Eva quanto Adão comeram do fruto que não deveria comer, e com isso o pecado entra no mundo. Então, nós trabalhamos essa ideia e concluímos dizendo que, apesar de isso ter acontecido, Jesus, através do seu sangue, nos resgatou, nos regenerou dessa herança da queda. Porque essa herança da queda fez com que nós estivéssemos perdidos. Mas através de Jesus, o sangue dele derramado naquela cruz, nos resgatou para a glória de Jesus. Amém? Então, esse foi um resumo muito rápido das nossas duas primeiras partes da nossa série. E olha, está no YouTube, no nosso canal, como o irmão Bruno falou aqui, né? Nós temos aí nossas redes sociais, nós temos um canal no YouTube, se você quiser assistir, você tem a liberdade. Veja lá, muito interessante, muito legal mesmo. E hoje nós vamos encerrar essa série, que é a nossa terceira parte, e o tema dessa terceira parte está aqui no telão, ó, sobre pressão. Diga comigo, sobre pressão. O título da série é sob. Sob está por baixo, está debaixo de uma pressão. Só que esse tema aqui nós vamos fechar com chave de ouro, vamos falar sobre pressão. O que a Bíblia me garante que eu estou sobre essa influência do inimigo? Que eu estou sobre, eu como servo de Jesus, aceitei Jesus, eu estou por cima. Eu estou sem sofrer, apesar de que Jesus disse que aqui nós teríamos tribulações, dificuldades, mas ele não disse que nós seríamos derrotados por ela. Ele disse até assim, ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos vencedores juntamente com Ele. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre esse segredo de como você entender que você está sobre essas dificuldades, sobre isso que o mundo tenta impor na tua vida, sobre tudo aquilo que tenta te tirar da presença de Deus. Você, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nós vamos ver aqui muitas promessas, princípios que, se você aplicar na sua vida, você vai estar por cima. Quem quer estar por cima aqui? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler aqui o texto dessa nossa terceira parte. Olha só, o texto de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, no verso 1, 2 e 3, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. E quando você lê o contexto lá, continua você, bendito será a tua amassadeira, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será... Tem uma série de promessas ali que você, se você seguir fielmente ao Senhor, os mandamentos, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, você será bendito. E no verso 13 desse mesmo capítulo, o Senhor diz o seguinte: o Senhor fará de vocês
cabeça das nações e não cauda. No final desse mesmo verso diz: vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Posso ouvir o amém? Amém. Esse texto aqui, ele é muito forte. E isso acaba validando o nosso texto, que é a base da nossa série, que eu li no início aqui, eu vou só repetir, que diz lá no verso 4 de 1 João capítulo 5, quem nasce de Deus está acima das influências do mundo. Essa é a fé que vence o mundo. É nós crer no Senhor, é nós sabermos que Ele é o nosso Senhor, é nós aceitarmos Ele. Então, eu vejo aqui o seguinte, eu vejo que da parte de Deus existe uma disposição em nos abençoar. Da parte de Deus existe um desejo que eu e você possamos viver em vitória. Da parte de Deus existe uma vontade dele que nós possamos prevalecer sobre todos os problemas, sobre todas as circunstâncias. Da parte de Deus, Deus quer que você esteja por cima e não por baixo. Esse texto está falando sobre isso. Agora, qual é a realidade de hoje? Sabe, nós não podemos tapar os nossos olhos e observar o que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo? Muitas narrativas construídas a partir de uma determinação proposital para enfraquecer ou até mesmo confundir a nossa fé. Existe uma narrativa que está tentando tirar você do centro da vontade de Deus. Existe uma investida do inimigo nesse século, aonde ele tenta fazer que você não compreenda a Bíblia, que você até pense diferente daquilo que Deus está falando. É por isso que você vai ouvir por aí a seguinte narrativa: isso aí não é pecado, não. Mas está lá na Bíblia, mas as pessoas, não, isso aí não é pecado. Isso foi mal interpretado. Algumas pessoas dizem, não, isso daí tem que ser ignorado. Não vale mais para o dia de hoje. Tem que ser desconsiderado. Outros dizem, não é bem assim, não. Você está entendendo errado. Outros falam até que a Bíblia está ultrapassada e precisa ser atualizada, precisa ser modernizada. Tudo isso são narrativas para confundir a nossa fé. Porque a Bíblia diz que é a nossa fé que vence o mundo. Que fé é essa? É uma fé construída em cima da palavra de Deus, onde Ele diz uma coisa, eu acredito e obedeço, e aí nós vamos vencer o mundo. Essa é a forma, né? Porque aí a narrativa investida é tão forte que o que acontece? Eles usam até fortes argumentos e até mesmo a própria Bíblia. A própria Bíblia para justificar, né, as heresias, as suas deturpações da palavra de Deus, né? E o pior, que muitos têm caído nessa armadilha. Muitos têm se desvirtuado, porque agora lê a Bíblia acreditando em que alguém falou uma heresia, e como aquilo a pessoa está vivendo aquele pecado, não, eu acho que ele está certo, isso aqui está errado, porque ele quer justificar, ele quer que aquele peso da consciência do pecado saia da vida dele, então ele começa a concordar com certas heresias. Por quê? Porque aquilo massageia o ego daquela pessoa que está no pecado que a Bíblia condena. Mas nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos, de maneira nenhuma. Olha só, 1 João capítulo 4, no verso 1, está escrito o seguinte: amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha, a Bíblia já naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia já nos advertindo sobre essas questões que estão acontecendo atuais, né? Por que eu falo isso? Porque existem pastores, pessoas que se formaram em teologia, pessoas que dão aula em faculdade, mas estão defendendo heresias, contrário àquilo que a palavra de Deus prega. Por quê? Porque a intenção, o intuito é enfraquecer a sua fé.
é enfraquecer a nossa fé, para que nós não possamos usufruir da vitória completa. E qual é a vitória? A Bíblia falou que nós somos chamados por Deus para estar por cima e não por baixo. Viver uma vida de cabeça e não cauda. Amém, gente? Então, esse é o intuito. Por isso, hoje, eu quero concluir a nossa série falando com você sobre promessas que nos garante a vitória completa em todas as áreas da nossa vida. Preste muita atenção, porque eu vou ler vários versículos aqui que garante, que são promessas de que você pode vencer em muitas áreas da sua vida. Isso é para que você saia daqui hoje animado, porque tem certas áreas na nossa vida que isso já aconteceu comigo em algumas áreas que eu não conseguia vencer, que era a área que me tirava a paz. Mas quando eu entendi isso, digo, não é assim. Isso não é maior do que o meu Deus. Isso não é maior do que aquele que está em mim. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre algumas áreas. Com certeza não vou falar de tudo, todas elas, não vai dar tempo, mas eu te afirmo que a Bíblia contém promessas para todas as áreas da sua vida. Amém, gente? Só que é o seguinte, então nós sabemos que a intenção da parte de Deus é nos abençoar, é fazer de nós cabeças e não cauda, estar por cima e não por baixo. Já lemos aqui alguns textos que provam isso, que são fundamentados nessa ideia, nessa questão, mas para que eu e você possamos realmente trazer isso do espiritual para o natural, nós precisamos de uma ferramenta. Em Efésios capítulo 6, no verso 16, apóstolo Paulo fala que essa ferramenta, ela é um escudo. O escudo da fé. O escudo da fé. Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, verso 16, usem o escudo da fé. Então, a fé é muito importante nesse processo, porque não vai adiantar você conhecer as promessas, conhecer os princípios bíblicos e não aplicar a fé. Agora, o que é fé? Fé, em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos, é a convicção daquilo que não se vê. Isso é fé. Então, aqui já é um desafio, né? Já é um desafio, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu espero algo, mas eu já tenho. Isso é fé. Eu tenho uma convicção das coisas que eu não estou vendo ainda. Eu não estou vendo ainda a minha família toda salva, mas eu creio, pela fé, que todos eles já são salvos em Cristo Jesus. Eu não estou vendo um trabalho digno, eu preciso trabalhar, mas eu creio em nome de Jesus, pela fé, que Deus já me deu um trabalho digno para que eu possa sustentar a minha família. Está entendendo? Isso é fé. E o texto de Hebreus, capítulo 11, no verso 6, diz que é impossível, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, essa ferramenta, ela é indispensável para que eu e você possamos, primeiro, agradar a Deus, segundo, obter a vitória completa. A vitória completa. Então, aqui eu quero falar com você sobre algumas áreas. Eu escolhi aqui 5 áreas, né, onde nós temos promessa de vitória. A primeira área é o pecado. O pecado é a primeira área. Olha só, Romanos capítulo 2, olha só o texto, observe no telão, Romanos capítulo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. O que o texto está falando aqui? Que o pecado, ele pode prender alguém. Ele pode encarcerar alguém. Essa palavra lei aqui, ela significa regra, comando, influência. O pecado, muitas vezes, pode estar tendo influência sobre alguém. Mas o que a Bíblia fala? Se eu estou em Cristo, se eu recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador, diz, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito me libertou
do pecado e da morte. E o que é o pecado? O pecado, muitas vezes, é algo muito sedutor. O pecado, muitas vezes, ele é atraente. O pecado, ele é gostoso, de uma forma carnal. Por que o ser humano peca? Porque é oferecido a ele algo que o seduz, algo legal, algo bom, mas essas coisas são pecado. Que coisas, pastor? Não vai dar de enumerar aqui, mas desobediência a Deus, mentira, assassinato, imoralidade, você sabe, essas coisas são pecado. Só que a investida do diabo, do inimigo, é fazer com que nós possamos aceitar o que o pecado nos oferece. O que o pecado nos oferece. E muitas vezes essa influência do pecado faz com que eu caia. Por quê? Porque eu não estou usando a minha fé no que o texto fala. Às vezes eu já vi pessoas dizendo assim, mas foi muito forte, foi mais forte do que eu. Mentira! Mentira! Isso é uma desculpa esfarrapada. Essa influência do pecado, a Bíblia diz que nós já somos libertos dela. Está entendendo? Nós já somos libertos dessa influência. Já somos libertos. Olha outro texto aqui para você ver. Romanos capítulo 6, no verso 12. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Ou seja, o texto está dizendo, não permita. Agora, por que o texto está falando isso? Porque no verso 11 diz assim, da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo, olha, você tem que se considerar morto para o pecado. Quando o pecado vir, eu estou morto para o pecado. Por quê? Porque eu estou vivo por Cristo Jesus. E o texto fala que Ele me libertou da lei do pecado. O pecado não tem mais influência sobre mim se eu usar a fé como uma ferramenta, um escudo. Efésios capítulo 6 fala revestir de toda a armadura de Deus, o escudo. E qual é a função do escudo? Lá o texto fala que é para resistir os dardos inflamados do maligno, porque o pecado vem. E o escudo aqui, a fé te protege. Eu já sou liberto. Ei, isso aí pode oferecer, não faz diferença para mim. Eu fui liberto. E o texto fala lá também que na outra mão é a espada. O que é a espada? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que eu sou liberto da lei do pecado. E quando você crê nisso, quando você aplica isso, o pecado vai se enfraquecendo, vai perder força. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, verso 34, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Paulo está falando, vocês são justificados. Recupere o bom senso e pare de pecar. Vocês não precisam pecar. O pecado não tem influência sobre vocês. 1 João capítulo 3, verso 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Olha o que o texto está falando. Todo aquele, 1 João capítulo 3, anota aí, verso 6. Todo aquele que permanece nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Não está no pecado. Agora, todo aquele que está no pecado não viu e nem conheceu a Deus. Porque se nós estamos em Cristo, o pecado não tem poder sobre a nossa vida. Pela fé. Está entendendo? O escudo. A contramão, a palavra, que é a espada. E a Bíblia diz que é de 2 gumes. Corta assim, corta. Para onde for, ela corta. Posso ouvir um amém? Então, nós vimos aqui alguns textos que te garantem que você está sobre essa influência do pecado. Tem muitos outros textos, eu podia passar o resto da noite aqui citando para você, mas você pode pesquisar na Bíblia, estudar a Bíblia e você vai encontrar. E você deve pegar essas verdades, trazer para a sua vida e aplicar fé. Quando o pecado vir, quando qualquer circunstância vir, você usa isso, porque é assim que nós vencemos o pecado.
Número 2, qual é a outra área que nós temos promessa? A Bíblia fala, em 1 João capítulo 2, verso 12, que nós vencemos o, número 2, maligno. Olha aí o maligno. Primeira João capítulo 2, verso 12 a 14, diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pai, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevo porque vocês conhecem o Pai. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Olha só, outro texto aqui que a Bíblia está falando. Nós já vencemos esse camarada aqui, feio. Já vencemos, a Bíblia está garantindo isso. Outro texto aqui para você. 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir toda a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? João capítulo 10, verso 10. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Mas antes ele fala, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, a intenção desse personagem aqui é destruir a nossa vida, é roubar a nossa paz, é matar a nós. Essa é a intenção do maligno, mas a Bíblia fala que, para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir essa obra. Então, pensa comigo, Jesus se manifestou para destruir toda a obra do inimigo, do maligno. Então, quando ele vem tentar te roubar, ele vem tentar te destruir, te matar, como é que ele vai conseguir? Ele não pode, porque Jesus já fez isso, já destruiu ele. Por que isso muitas vezes acontece conosco? Porque nós não estamos usando a nossa ferramenta, que é a fé. A fé, a palavra de Deus, a espada. Mas a Bíblia fala, olha só, 1 João capítulo 5, no verso 18, diz, os nascidos de Deus são também protegidos de Deus. Quem nasce em Deus é protegido dele, o maligno não pode tocar neles. Deixa eu falar uma coisa séria para você aqui. O maligno, ele só vai tocar na sua vida se você permitir. E muitas vezes nós permitimos de uma forma inconsciente. Como? Não conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não conhecemos a palavra, os princípios que diz, sabe, quando o maligno vir tentar jogar seta na sua cabeça, dizer que você está doente, que você vai morrer, lembra desse texto aqui, os nascidos de Deus também são protegidos por Deus, o maligno não pode tocar neles. Isso é uma verdade, não é história da carochinha. Em Lucas, capítulo 10, no verso 17, verso 19, Jesus pega os seus discípulos, 72 discípulos, ele envia de 2 em 2 para pregar o evangelho por toda aquela região. Quando eles voltam animados, felizes da vida. E eles falam, Jesus, nós estamos muito alegres, felizes, porque os demônios nos submetem. Os demônios estão sujeitos a nossas ordens. Eles vieram felizes, alegres, porque eles viram que, pelo nome de Jesus, quando eles usavam o nome de Jesus, os demônios se dobravam. Eles curaram enfermos, eles expulsaram o demônio. E quando eles voltam para passar o relatório para Jesus, eles estão felizes. Aí Jesus diz assim, eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus deu essa autoridade para quem, gente? Para os seus discípulos. Você é discípulo ou não? Você está em Cristo ou não? Então isso é para você. Isso é para nós. Isso é para a igreja.
Isso aqui é uma verdade. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. E nada, diga comigo, nada me fará dano. Está vendo? Outra promessa aqui, nós temos essa autoridade. Por que nós estamos sofrendo muitas vezes? Por que o maligno vem e nos sobrecarrega com mentiras e nós aceitamos? Por quê? Porque nós não estamos aplicando em fé as verdades que foram já determinadas. Está entendendo aí? Glória a Deus. Então vamos para o terceiro. Né? Aqui, o terceiro, que nós temos promessa de vitória, é sobre o mundo. Né? Na nossa primeira parte, o mundo esteve aqui. O mundo esteve aqui, e se você lembrar, o mundo é que traz uma sobrecarga sobre nós. Ele anda com a malinha dele só para te sobrecarregar. O mundo tenta te influenciar. O mundo é um camarada que, se você permitir, ele vai colocando coisas em você. Colocando heresias, colocando princípios falsos, colocando mentira, incredulidade, vai colocando, né? Ele vai colocando em você tudo aquilo que vai te cansando ao ponto de você ficar sobrecarregado. Essa é a função do mundo. Mas nós temos Cristo. Você pode dar um coice assim no mundo, né? Olha só, 1 João capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, olha, o mundo todo está sob o poder do maligno. É aquele famoso jargão, o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. 1 João capítulo 5, verso 4, vai estar aí no telão, ó. O que é nascido de Deus vence o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a ferramenta que vai vencer. No verso 5 desse mesmo capítulo, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Se eu creio e recebo Jesus como Filho de Deus, a minha fé faz com que o mundo não tenha influência sobre a minha vida, que o mundo não me sobrecarregue. Por quê? Porque aquilo que ele me oferece, eu sei que é errado, porque eu creio em Deus, e eu creio em Jesus. Jesus já falou, tudo que o mundo tem, as bugigangas que o mundo tem para te oferecer, Jesus já disse, olha, isso é ruim, isso é nocivo para a tua saúde espiritual, isso é nocivo para a tua vida, então não aceita. Então, se eu creio em Jesus, se eu creio em Deus, essa fé vai fazer com que eu vença o mundo. 1 João capítulo 4, verso 4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que está no mundo. E à medida que você crê nisso, o mundo ele vai perdendo espaço dentro do teu coração, dentro da tua casa, dentro da tua vida. E você vai aplicando fé nesses princípios e o mundo vai ter que bater em retirada, porque você é selado pelo sangue do Cordeiro e você sabe disso, você crê nisso e você não aceita que o mundo entre na sua vida e te sobrecarregue e que te influencie. Amém? Mais um aqui, olha. Esse aqui, ele é um que todos nós temos medo. Isso aqui. Nós temos medo, mas eu vou te falar que não precisa ter medo, não. Que é a morte. Quem tem medo da morte? Esse é o clique da senha. Quando chega, é senha tal, aí. A morte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no verso 55 e 57, diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Olha a ousadia de Paulo encarando a morte.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está fazendo aqui uma afirmação, enfrentando a morte. Quando eu falei para vocês, todos nós já pensamos na morte muito. Eu vou generalizar aqui, todos nós temos medo da morte, não queremos que ela venha logo, né? Mas você não precisa ter medo da morte. Sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 1, verso 18, diz assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Quem está falando isso, igreja? Você está com Cristo? Então imagina, se você está com Cristo, nós estamos do lado do vitorioso, que venceu a morte. E no Evangelho de João, capítulo 11, no verso 25, naquele episódio lá que Lázaro tinha morrido, Jesus veio, e aí Marta foi chorar. Jesus disse assim, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que passe pela morte, viverá. Viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu te pergunto, a Bíblia está perguntando, você crê nisso? O que o Evangelho de João está falando aqui? Olha, Jesus é a ressurreição, é a vida, ele já venceu a morte, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele diz, aquele que crê em mim, aquele que me aceitar, que acreditar que eu sou filho de Deus, que eu vim pagar o preço na cruz do Calvário, você não vai morrer, você vai viver, e ainda que morra, passe, porque todos nós, o nosso ciclo natural de vida aqui na Terra é nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Né? Se Jesus não voltar, é inevitável que todos nós vamos passar pela morte. Porém, o que o texto está falando não é essa morte de passagem, é a morte eterna, é aquela morte que sofrimento, é aquela morte eterna. Ou nós vivemos com Cristo eternamente, ou nós morremos sem Cristo eternamente. Só que a Bíblia fala que Jesus já venceu a morte. Não temas. Só para lembrar aqui, Paulo diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então, se eu não peco, se eu não me entrego às carnalidades desse mundo, a morte não vai ter domínio sobre a minha vida. Porque eu estou em Cristo, eu estou vivo, eu sou com Cristo vivificado. Posso ouvir o amém? E à medida que você crê nisso, não tenha medo da morte, porque Paulo falou, para mim, viver é Cristo, e se morrer é lucro, se passar por essa morte é lucro, porque aí nós vamos viver eternamente com o Senhor. Essa morte é fraca, ela não vai tirar, se eu estou em Cristo, ela não vai tirar a minha paz. Muito pelo contrário, ela vai servir só como uma passagem, como um benefício de premiação. Passei pela morte, agora eu estou com Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Posso ouvir um forte aplauso ao Senhor? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a morte não vai ter poder sobre a nossa vida. E por fim, para terminar aqui, o quinto e último são aqui as dificuldades e os inimigos. As dificuldades e os inimigos. Agora, deixa eu te falar, o que é isso aqui? Você sabe aquele dia mau? A Bíblia fala do dia mau, né? Amém? O que é o dia mau? O dia mau, olha só, eu vou falar para você aqui primeiro em Efésios capítulo 6, no verso 13, diz assim, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Ou seja, o texto está falando aqui, Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 13, vista toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Então, é
uma verdade. Existe um dia ruim, um dia pesado, um dia que você vai perceber que tudo tá sendo contrário àquilo que você crê. Parece que todos eles se juntaram, se uniram e vieram de uma só vez para cima de você. Veio o pecado, veio o mundo, veio a morte, veio tudo de uma só vez para cima de você. Esse é o dia mau. Esse é o dia mau. É aquele dia que tudo dá errado, as circunstâncias, os inimigos se uniram para vir sobre a sua vida, né? E sabe, para piorar, é aquele dia que até a sua sogra vem junto. Até a sua sogra vem junto. Ih, estão trazendo a minha sogra aqui, meu Deus. Olha só. Mas é brincadeira, é brincadeira. A minha sogra, eu fiz questão de trazer ela aqui, porque essa aqui é uma mulher intercessora, né? Às vezes, eu me espanto, de madrugada, ela mandando mensagem para mim, que está orando pela minha vida. Ela fala, missionário bilionário. Eu digo, ô, glória, está orando pela minha vida. Tem 3 mulheres que eu admiro demais, que são as minhas principais intercessoras. Minha esposa, minha mãe e minha sogra. Minha sogra. E ela vai pular de paraquedas comigo ano que vem, né? Mas olha, essa mulher aqui é intercessora e ela tem fé. Ela orou por toda a sua casa, toda a sua família, e todos os seus filhos estão servindo a Jesus, para a glória de Jesus. E pela fé, usando a armadura de Deus, a palavra, pode expulsar esses capirotos todos aqui, bora, em nome de Jesus. Vão embora, seus... Legal, legal, legal. Dê um forte aplauso para Jesus. Obrigado, minha sogra. Você tinha falado que ia pular de paraquedas comigo, senti você assim, tremendo nas bases. Eu estou contando. Minha sogra é top, né? Uma brincadeira que eu fiz aqui, mas era mais para quebrar o gelo de toda essa pressão. Mas é verdade, existe o dia mau, né? Existe aquele dia que parece que tudo está dando errado. Pastor, o que fazer? Puxa, eu não esperava que isso acontecesse comigo. E aí, em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse, olha, no mundo aqui vocês vão ter dificuldades, vão ter tribulações, vão ser perseguidos. E principalmente por causa do meu nome. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Eu venci. Efésios capítulo 2, verso 6 diz, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Onde é os lugares celestiais? Em cima, em cima. Então, no dia mau, o que acontece? Olha só, Deuteronômio capítulo 20, verso 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Posso ouvir o amém? No dia mau, lembra disso, você não está sozinho. E Deus está falando aqui, Deuteronômio 24, tem muitos outros textos que falam, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele estava ali, depois que ele morreu na cruz, ressuscitou, a Bíblia fala que ele passou ainda 40 dias aqui na terra, e quando ele foi, antes dele ir, ele falou para os seus discípulos, deu a grande comissão. No final da grande comissão, ele diz assim, e eis que estarei convosco até o final dos tempos. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Pode vir um pecado contra a sua vida. Pode vir um maligno. Pode vir um mundo. Pode vir a morte. Pode vir todos eles juntos. Você não está sozinho. Cabeça e não cauda. Sempre por cima e não por baixo. Eu quero que você saia daqui hoje com essa disposição. Embora nós estamos sendo bombardeados constantemente com sobrecargas,
com influências do maligno, do pecado, do diabo. A Bíblia me garante que todos eles não terão influência sobre você. Não vão fazer com que você, se você aceitar Cristo, que você retroceda, que você se perca. Não, basta você crer no Senhor Jesus. Basta você crer no Senhor Jesus. Fica em pé em nome de Jesus. Eu quero terminar lendo esse texto aqui. Romanos capítulo 8, verso 31 ao verso 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode tirar a nossa vida. Por quê? Porque nós temos Cristo. Fecha teus olhos. Adore ao Senhor. Fale com Ele agora.